Escarafunchando nos meus papéis, encontrei ainda uma entrevista que eu fiz alguns anos atrás a Nossa Senhora. Nem me pergunte como eu consegui entrevistar Nossa Senhora, não vou dizer, mas a entrevista eu posso apresentar o que ainda lembro para vocês. Primeira pergunta foi essa. Os católicos estranham que os evangelhos falam tão pouco da Senhora. Como se explica isso? Por que esse quase silêncio nos evangelhos? Nossa Senhora me responde, só podia ser assim mesmo. Os evangelhos foram escritos para anunciar meu filho Jesus, suas palavras, suas ações. Eu também vivia para que ele assumisse a carne humana, vivia em função dele, por ele e para ele. Não se preocupem por mim. Fiquei muito à vontade no silêncio, na sombra, na simplicidade, meio escondida, mas sempre fui uma presença invisível ao lado de Jesus. Como as mães de vocês, que estão sempre invisivelmente presentes em suas vidas. Outra pergunta foi essa. O evangelista Lucas transmitiu-nos o Magnificat, uma linda oração que a Senhora proferiu na casa de Zacarias e de Isabel. Lá a Senhora dizia, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, pois maravilhas fez em mim o Todo-Poderoso. Esta profecia cumpriu-se e um dos sinais são as milhares de igrejas dedicadas à Senhora. Como a Senhora vê a devoção que o povo lhe tributa e como vê as festas em sua honra? A resposta dela foi mais ou menos assim. Eu olho para todos os seres humanos com carinho e com ternura de mãe. Aproximo-me inclusive dos que não se importam comigo. Quero levar todos a Jesus. Aos meus devotos digo, devoção sem ação de nada vale. Eu fui até Isabel, eu subi o Calvário. E quanto às festas religiosas, gostaria que fossem sempre motivo de aprofundamento e vivência de fé, expressão da alegria do viver cristã, confraternização da comunidade e também compromisso de colaboração com a estrutura, as obras e a ação social da Igreja. Mais uma pergunta verteu sobre este assunto. No nosso mundo e no Brasil também, há tanta guerra, violência, injustiça, miséria, fome. De quem é a culpa? E nós, o que poderíamos fazer? Nossa Senhora me respondeu. O pior escândalo do nosso século é que os cristãos são exatamente como os outros. Há tantas pessoas que ainda são ruins, porque até agora ainda não foram suficientemente amadas. O cristão não deve apenas saciar sua sede em Cristo, ele deve ser fonte para os outros. Como podem acabar as guerras quando dois cristãos vivem intrigados e não sabem se perdoar e fazer as pazes? A intriga é uma guerra. Lembre, a primeira vítima do ódio é quem odeia. Mais uma pergunta que eu dirijo a Nossa Senhora. O nordestino descreve com a ironia da conformação sua própria trágica condição, dizendo: no Nordeste se nasce por castigo e se vive por milagre. Mas qual é a maior pobreza? Ela respondeu: a pobreza maior é ter tudo e não ser nada. É melhor ser homens sem dinheiro do que ter dinheiro sem ser homens. Mais uma pergunta. Qual é a opinião da senhora a respeito das pessoas que, mesmo frequentando a igreja, separam a vida da ação, a vida da... E ela disse, separar a fé da vida, a oração da ação, é o mesmo que colocar a chave ao lado da fechadura. Não vai conseguir abrir a porta. Perguntei ainda, o que é que a senhora espera dos cristãos hoje? E ela respondeu que a humanidade, sobretudo
os que se dizem adeptos de meu filho Jesus, que avançaram tanto na tecnologia, na ciência, nas invenções, que coloquem tudo isso a serviço do combate à fome e a humanidade consiga o mesmo progresso na saúde para todos. Que o dinheiro investido em armas seja destinado à construção de escolas, casas para morar, hospitais, etc. Para finalizar, algumas perguntas rápidas. Um conselho aos pais. Ela disse: uma grama de exemplo vale mais do que uma tonelada de conselhos, porque bons conselhos sem bons exemplos seria como costurar sem linha. Perguntei: qual é o segredo da felicidade? Ela respondeu: o segredo da felicidade não está sempre em fazer o que se quer, mas em querer o que se deve fazer. Perguntei ainda um recado para os devotos da Senhora e ela respondeu: é preciso que nenhum de seus irmãos possa queixar-se de não ter encontrado em você a ternura de Deus. Eles só poderão crer em Jesus Cristo se puderem crer no amor daqueles que o anunciam. E para finalizar, ainda perguntei: tem gente que contesta nosso amor, nosso carinho pela Senhora? O que a senhora diz a esse respeito? Ela disse com carinho: aos pés da cruz me tornei a mãe de todos os homens e as mulheres de todos os tempos. E todos se tornaram meus filhos e filhas. Por isso, eu amo a todos indistintamente. Por que então não me aceitar por mãe, se esta foi a última vontade do próprio Jesus no seu testamento? Aqui terminou a minha entrevista. E aqui eu termino também. Se tiver ficado com a curiosidade de fazer outras perguntas, façam diretamente a ela.